Você ganhou uma orquídea dessas daqui que você está vendo e não sabe como cultivar? Pois então você está no lugar certo. Hoje eu vou ensinar tudo o que vocês precisam para cultivar bem essas orquídeas que vocês estão vendo aqui. Nome popular, Denfal. Venham comigo, assistam esse vídeo até o final, já cheguem deixando o joinha, aproveitem, se não forem inscritos, se inscrevam, ative o sininho de notificações e tragam mais um aqui para o canal. Vamos ajudar o canal a crescer, chegar nos 20 mil inscritos. Conto com vocês para fazer essa parceria aqui comigo. Vamos então para o vídeo, gente! Popularmente chamada de orquídea Denfal, ela não possui um registro científico, ou seja, esse nome Denfal não é válido para ela, mas é assim carinhosamente chamada praticamente no mundo inteiro. Tem alguns que chamam de Denfalen, alguns que chamam de orquídea borboleta, mas mais popularmente conhecida como Denfal. O fato é que ela é um dendróbium. Isso que é importante vocês terem na cabecinha de vocês. Ela não é uma cruza, ou seja, não é um híbrido, não é um resultado de cruzamento entre dendróbium e Phalaenopsis. Isso porque quando a gente pega o termo Denfal, né, e separa as sílabas, den, vem a impressão de dendróbium e fal de Phalaenopsis, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Ela tem esse termo exatamente porque lá na Ásia ela é conhecida como orquídea borboleta, porque as flores são parecidas com a da Phalaenopsis, que a gente aprecia tanto também, chamada de orquídea secretária, né? Orquídea orelha, eu chamo ela popularmente, as Phalaenopsis, né, de orquídeas orelhas de elefante, porque elas têm aquelas folhonas grandes, bonitas, mas ela não tem nada a ver com os dendróbiums Denfal, tá? Não tem nada a ver. Os Denfal, eles são cruzamentos apenas entre dendróbiums, mais especificamente que deram origens a esses dendróbiums aqui, a esses Denfal, foram o dendróbium bigibbum, a grande maioria do DNA, a genética principal que deu origem principalmente a essas formas de flores é o dendróbium bigibbum ou dendróbium Phalaenopsis. Fernando, mas existe um dendróbium Phalaenopsis? Então esse dendróbium Phalaenopsis, ele é um cruzamento entre dendróbium e Phalaenopsis. Não, gente, ele é chamado assim porque a similaridade, a aparência da floração apenas, da haste floral, as flores, é muito similar com a da Phalaenopsis, mas é outra espécie, de outro gênero, de outra família. É impossível você cruzar Phalaenopsis com dendróbium e obter um resultado X. O resultado não existe, porque o DNA desses dois grupos é totalmente diferente, né? Ou seja, não é possível ter filhos a partir desse cruzamento. Então, esclarecido esse ponto, sabendo que não é cruzamento entre dendróbium e Phalaenopsis, agora nós já sabemos que são dendróbiums e que os dendróbiums, eles gostam em grande parte de muita luminosidade, como eu falei, em grande parte, tá? Por que isso? Porque existem aí na natureza e em viveiros, em orquidários comerciais, mais de 1000 espécies de dendróbiums, então é impossível generalizar. Mas no caso dessa planta, do dendróbium Denfal, ela gosta de bastante luminosidade. É o ponto X, o ponto mais importante para que você tenha lindas florações como essas. Outra coisa que é super importante para que essa planta tenha uma boa floração é você reduzir as regas no período de outono e inverno. Nesse período de outono e inverno, você já vai reduzindo as regas para que ele tenha uma boa floração na primavera ou na entrada do verão, que é o período em que eles tendem a florir mais constantemente, tá? É importante esclarecer que os Denfal, eles são susceptíveis a darem flores praticamente todo ano,
de janeiro a janeiro. Isso porque dentro do DNA deles existe, né, em diversas plantas que florescem em diversos períodos diferentes, né? Então isso é possível que aconteça, né, de você estar fazendo um estresse hídrico, por exemplo, lá em maio, abril, e a planta ali no meio do inverno já começar a dar resultado de floração, já começar a emitir haste floral. Por quê? Exatamente porque cada denfal ele possui uma característica própria, né, dentro do grupo, né, dentro dos cruzamentos, dentro dessa hibridização tão grande que existe da família, vou colocar assim, né, não existe família, mas da família dos denfal, tá bom? Isso por quê? Né? Como eu falei, porque o Dendrobium denfal, ele tem uma gama de cruzamentos muito grandes, envolvem dezenas, centenas de espécies de dendróbions. Por isso que a gente tem tantas formas, tantas cores nas florações. É resultado desses cruzamentos. Esses cruzamentos que vão sendo feitos vão possibilitando cada vez mais novas formas e novas cores para a planta. O porte vegetal não muda muito. O vegetal ele tende a ser muito similar com o da olho de boneca. Vou erguer um pouquinho para vocês verem aqui. Quem conhece o Dendrobium olho de boneca, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Então a caninha aqui, o bulbo, é muito similar ao do Dendrobium olho de boneca, ou Dendrobium nobile, como a gente chama. Porém, ele é mais rígido, ele é mais resistente, ele é mais firme. Outra coisa que é importante frisar, e que muita gente tem medo, porque chega uma época que os denfal eles começam a perder as folhas. Isso é normal, tá bom? Se o seu Dendrobium denfal ele está perdendo as folhas, saiba que isso é normal, porque chega um período que ele começa, principalmente quando ele vai quando passa a floração, ou quando ele está em plena floração, ele vai descartando as folhas mais velhas, vai ficando apenas com as folhas mais jovens. E também outra coisa, os pseudos bulbos mais velhos, eles tendem a ficar somente com o bulbo, né? Sem nenhuma folha, como a gente pode ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Então aqui a gente pode ver, né, que esse bulbo ele já floriu 3 vezes, olha só, então não cortem pseudos bulbos velhos, porque se ele floriu uma vez, ele pode dar uma segunda, uma terceira floração no mesmo pseudobulbo, tá? Não vai ser no mesmo nozinho, no mesmo lugar, mas ele pode dar no outro lado, num nozinho acima, num nozinho abaixo, então não cortem. E aqui a gente vê que não tem nenhuma folhinha, então não se preocupa com isso, só se preocupa se for nos bulbos mais novos, aí pode estar acontecendo alguma coisa errada com a sua planta, tá beleza? Então olha só, gente, olha só que bonito, a gente vê o broto aqui, ó, vindo muito saudável, ele vindo bem forte, bem mais grosso, com a possibilidade já de ser maior do que os pseudos bulbos antigos. Aqui também já está vindo uma outra haste floral, a gente vê aqui, ela já deu uma floração aqui em cima e vindo uma segunda floração. Isso é muito comum, são dendróbios muito floríferos, eles são dendróbios que florescem bastante. E por isso que muita gente gosta de ter na coleção, porque além de ter uma grande gama de coloração, eles também têm uma floração muito duradoura. Então se você recebeu uma orquídea dessa aí na sua casa e você não sabe como cuidar, a primeira coisa que eu digo, se ela veio florida, você olha o substrato. Tira daquele envelope, daquele enfeite que veio. Se o substrato estiver muito úmido, você coloca ela num local que receba ventilação e deixa o substrato secar. Tá? Essa planta ela não gosta de substrato encharcado, substrato muito úmido acaba apodrecendo as raízes. É uma orquídea que ela gosta de muita umidade atmosférica, mas ela não gosta de ter as raízes
por mais de 24 horas encharcadas. Então cuida isso. Por isso que eu utilizo aqui no meu cultivo o substrato à base de carvão, casca de pinos e brita, tá bom? Esse substrato me permite uma maior aeração e uma secagem mais rápido das raízes, né? Então a orquídea eu vou molhar ela hoje, lá no outro dia já vai estar seco, não vai ter nenhum problema, eu não vou ter problemas com a questão de podridão de raízes depois. Então se atenta a isso. Então a primeira coisa, ganhou essa orquídea, sugiro que já faça um replante. Troca aquele chip de coco que veio ali por um substrato à base de macadâmia, carvão, casca de pinos, pode ser também aí a perlita, pode ser a brita. Eu tenho aqui uma plantada só na brita, gente. Ela tá só na brita com carvão e aqui na superfície um pouquinho de esfagno e está vindo super bem. Ah, Fernando, mas essa pequenininha, ela é pequenininha, o porte vegetal dela é menor. Vejam que ela já floriu aqui e o pseudobulbo já, o terceiro pseudobulbo que ela deu já está maior, né? Ela vai crescer um pouquinho ainda, mas a tendência é que ela não cresça tanto igual as outras. Aqui a gente tem a mesma planta, as duas aqui são irmãs, olha só. Então esse é o porte vegetacional delas, não é muito grande. Aqui ela está plantada na casquinha de peroba. E vejam só o enraizamento dessa planta, gente. É um absurdo, tá muito lindo mesmo. Coloquei no início para ajudar um pouquinho de esfagno, só para ajudar na umidade. Rego essa planta todo dia, porque a secagem é rápida. E essas outras aqui que estão em vaso, eu cuido a questão da umidade. Elas estão num ambiente em que elas recebem bastante luminosidade, exatamente para ajudar na secagem e porque elas gostam de bastante luminosidade, e elas estão num substrato que seca mais rápido. Se eu tivesse vaso de barro, coisa que aqui é muito difícil de encontrar, eu plantaria no vaso de barro. Se você tiver cachepô, pode plantar no cachepô que elas vão vir super bem. No início, claro, no início de todo replante, a gente tem que intensificar um pouco mais a rega. Mas depois que ela começou a enraizar, você não precisa mais intensificar tanto a umidade para essa planta, porque ela não gosta de tanta umidade. Olha só, gente, vejam esses pseudos bulbos que estão saindo aqui, ó. Que maravilha! Olha só o tamanho desse daqui. Olha a grossura dessa cana aqui, né, desse pseudobulbo, muito lindo. Isso é sinal do quê? Sinal que tá vindo super bem, que elas gostaram. Vou mostrar essa outra também. Essa daqui ela saiu da UTI, eu ganhei ela e ela tava sem raízes. E aí eu coloquei na UTI, ela deu esse brotinho aqui no primeiro ano. No segundo ano ela deu esse pseudobulbo. E agora ela está com esse bulbo aqui que provavelmente vai entrar em floração bem logo. Tá vindo super bem também. Coloquei um pouquinho aqui de xaxim. E agora ela já está tomando conta, o enraizamento já está tomando conta da madeirinha, já está crescendo e a tendência é só vir para frente. Então essa é outra possibilidade de você estar cultivando o Dendrobium Denfal, tá? Os 3 pilares para essa planta, para vocês terem sucesso no cultivo delas: substrato bem aerado, substrato que forneça bastante drenagem. Claro, né, a falta de umidade para ela também é um fator que pode prejudicar o seu desenvolvimento, mas sempre é importante ela ficar mais aerada, mais seca do que úmida, tá? Sempre assim, mais sequinha do que úmida, lembrar disso. Segundo fator, bastante luz, bastante luminosidade para que ela se desenvolva. E o terceiro fator para que ela possa dar uma boa floração é a questão do estresse hídrico. Não que seja uma obrigatoriedade, mas ajuda bastante. E ainda tem uma coisa muito importante: quando elas estão em floração, evitar excesso de umidade. Excesso de umidade, principalmente no ambiente. O ambiente abafado faz com que aborte as flores. Então toma cuidado com isso, tá? Vou mostrar uma outra que saiu da UTI aqui, ó.
Olha só que lindinha, também veio de UTI e aqui a gente tem o resultado dela já bonitinha. E aqui as mais recentes, fiz um vídeo aí pouquinho para trás, só procurar, gente, acho que uns 3, 4 vídeos para trás, mostrando o replante dessa orquídea. Foca aqui para nós, esposa, quero mostrar pro pessoal. Olha só o enraizamento, gente. A esposa tá toda enrolada lá, 1 hora depois ela chega. Olha só. Gente, não sei se vocês conseguem ver, mas já está soltando raizinhas novas que estão buscando a madeirinha, né? Já estão entrando em contato com a madeira. Faz o quê? Não faz um mês que eu plantei essa orquídea aqui, umas 2 semanas aproximadamente. E olha só o resultado. Maravilhoso. Conseguiu focar? A outra aqui que eu plantei também no mesmo dia, também já está enraizando. Essa daqui eu plantei numa mistura de esfagno e casca de arroz. Isso porque ela é mais pequenininha e exige um pouco mais de umidade. Mas depois que ela for crescendo, que ela já estiver grandinha, já soltar novos pseudos bulbos, ela vai sair desse vasinho, vai para um maior e aí ela vai ganhar um substrato mais apropriado ao cultivo já de plantas adultas, tá bom? Então, gente, olha só, né? Eu acho que não tem aqui o que falar. Elas estão vindo super bem. A brotação está super boa, isso porque eu forneço os 3 ingredientes básicos. Luminosidade adequada, bastante luminosidade 70%. Assim, basicamente o dia todo elas recebem luz. O substrato bem aerado, rega somente quando seca, somente depois que secou o substrato, e isso ainda eu posso dar um intervalinho e deixar o substrato ficar um pouquinho mais seco, né? Por exemplo, se secou hoje, eu posso deixar ainda um dia mais seco e daí regar, tá? Não tem, para rega, não tem regra. A regra é quando o substrato seca ou quando está praticamente seco, tá bom? E o terceiro fator é a questão do estresse, né? Fornecer menos umidade, menos rega para ela, para que ela possa liberar as florações no tempo certo, que é geralmente a primavera e início do verão, certo? Então esses são os fatores cruciais. A adubação, como que eu faço a adubação para essa planta? A adubação, ela segue o ritmo de desenvolvimento da planta, né? Ela segue conforme ela vai se desenvolvendo, eu vou entrando com os nutrientes básicos. Então, tá brotando, adubo para desenvolvimento de pseudos bulbos, rico em nitrogênio. Ela tá entrando no período de floração, primavera ali, já vai entrando com adubo de floração, tá bom? Não tem muito segredo. A adubação, ela é feita aqui semanalmente, doses homeopáticas, e eu cuido sempre, quando ela está emitindo florações, para não molhar as flores. Nunca molhar as flores, porque isso perde a beleza das flores e a durabilidade, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!